Olá, amigos e amigas. Desejo que estejam todos bem, todos em paz, com saúde, com tranquilidade e que a doce paz de Jesus possa envolver a todos nós nesse momento, agora e sempre. Eu sou Elenir, sou da Fraternidade Espírita Paulo Estevão, aqui de São Bernardo do Campo, e fui convidada pelos tarefeiros, pelos voluntários do Verdade e Vida, para estar aqui com vocês fazendo umas reflexões a respeito do Evangelho do nosso Senhor e Mestre Jesus. Alegria imensa estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a Irene, ao pessoal que sempre me convida, me dando essa oportunidade de trabalho. É sempre uma alegria poder estar dentro dessa doutrina bendita, trabalhando em benefício da propagação do Evangelho de Jesus. Então, nesse momento, eu convido a todos para que possa ir se preparando e se colocando numa posição mais tranquila, mais suave e serena, para receber o Evangelho, a mensagem que vai ser trazida, mas que também a gente se coloque nessa condição de receber, porque é tudo uma questão de receptividade para a gente receber o que nós desejamos. Então vamos todos nesse momento, não precisa fechar os olhos quem não quiser, mas quem quiser, fechando os olhos, a gente esquece as coisas que estão à nossa volta e a gente se coloca mais para receber, Nós estaremos mais receptivos, tá bom? Então vamos lá? Então aqui nesse momento, cada um possa ir buscando a sua interiorização, buscando o envolvimento com os irmãos do plano espiritual que sempre estão conosco, que mesmo distanciados, cada um nos seus lares, está recebendo toda a proteção dos mentores desta casa do Verdade e Vida, que sempre levam amparo aos irmãos que vêm para o tratamento, para assistir o Evangelho, Então que cada um nesse instante possa sentir o envolvimento amigo do seu mentor individual, seu anjo da guarda, sentindo todo esse amor, esse envolvimento, e que todos os amigos espirituais estejam dando o amparo que todos nós necessitamos. Vamos nesse instante nos ligando ao coração da nossa Mãe Maria, Maria de Nazaré, pedindo a nossa irmã que nesse momento possa nos envolver em muita luz, em muito amor, que a doçura de Maria possa nos envolver o coração, nos fortalecendo e nos conduzindo através de suas mãos amorosas até a presença de Jesus, nosso Senhor e Mestre. E nesse momento que a gente possa abrir o coração para deixar Ele entrar em nossas vidas, na nossa mente, fazer parte do nosso dia a dia. Jesus amado, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, que a Tua luz possa nos envolver, nos amparar, nos iluminar. Esteja conosco sempre, Mestre, e nos leve até o Pai da vida, o nosso Criador. E ao Pai de misericórdia nós agradecemos pela dádiva da vida, essa vida abençoada que está nos dando tantas oportunidades de crescimento, de evolução espiritual. Pai querido, abençoe os nossos corações e nós vamos nos elevando a Ti através da prece do Pai Nosso que o Mestre Jesus nos ensinou e que dessa maneira, Pai, ao chegar até o Senhor, através da prece, nós possamos Te pedir a permissão para darmos início à nossa reflexão, ao nosso Evangelho de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, alegria imensa por estarmos aqui juntos, reunidos, e vamos fazer a nossa reflexão. E o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje é um tema assim, muito importante, é um tema muito bom, porque é um tema que ele vai nos falar do nosso dia a dia.
e dentro dele está implícito o nascer de novo. E é interessante porque todos os dias nós temos, né, Deus nos dá essa oportunidade bendita de nascer de novo. É como se a cada dia, a cada noite findasse um momento nosso para a gente ter um outro amanhecer, com outras possibilidades, com outros afazeres, né? Com outras oportunidades na vida. E aí a gente pode pensar assim: e quando nós não nascemos de novo? Quando a gente dorme e acorda com as mesmas coisas, né? Dá a impressão que a gente continuou o dia, não teve aquela etapa entre um dia e o outro, que é a noite, para descansar. A gente acorda com o mesmo pensamento, a gente acorda com o mesmo mal-estar, com a mesma angústia. E a gente pode até perguntar: como que fica o nosso dia? A gente sabe que Deus nos dá a condição, né, de nós renovarmos, a cada manhã de nós nos renovarmos. E a gente pode dizer, não é nem a cada manhã, é a cada instante, a cada forma. Quando a gente fala a cada manhã, é uma forma poética de falar. Na verdade, é a cada minuto. A cada minuto a gente pode refletir, né? Sair de onde nós estamos, ou então só de sair de onde eu estou, de um cômodo da minha casa até o outro, eu posso pensar, não, as coisas não são desse jeito, é diferente, né? E Deus está dando para mim a oportunidade de fazer tudo diferente, de recomeçar tudo de novo, de uma forma diferente, onde eu renasci. Então eu não preciso morrer, o meu corpo físico não precisa morrer para eu ter esse renascimento. Eu posso renascer a cada dia, a cada instante. A lição de hoje, ela está na página, o capítulo 141 do livro Fonte Viva. É a lição 141 e a gente vai falar assim dessa lição por alto. Depois vocês peguem, dê uma lida, dá uma olhada, que essa lição é muito interessante, porque ela vai nos falar de renovação, né? E nós também podemos pensar assim: a gente renova tanta coisa na nossa vida, não é verdade? Nós pegamos uma roupa, ajustamos, enlarguecemos, mudamos a barra, mudamos a manga, faz uma mudança total na roupa, muda até de cor, não é verdade? E mexe daqui, mexe dali, faz uma mudança total. Mas quando se fala de renovar, não é assim, porque a roupa a gente faz, renova, é rapidinho. Na nossa vida não é assim, é devagar, é bem mais devagar. É devagar, mas é sempre, é todos os dias, né? Então, nessa lição, ela começa falando de uma carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo, e eu vou comentar apenas um pequeno versículo, que é quando Paulo diz assim: mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior deve renovar sempre. E essa lição ela tem o título de Renova-te sempre. Então ele fala que se o homem, mesmo que o homem exterior esteja se decompondo, mesmo que ele se corrompa, o homem interior renasce sempre. Então, se a gente prestar bem atenção, até na nossa vida, né, de quando nós nascemos até os dias de hoje, quanta mudança nós tivemos, quanto nós fomos sendo modificados, tanta coisa aconteceu na nossa vida. E quando a gente não faz uma coisa diferente, nós adoecemos. E por que nós adoecemos? Porque nós ficamos parados. E nós, seres, filhos de Deus, nosso Criador, nós não fomos feitos para ficar parados. Nós nascemos para estar sempre em constante mudança, em constante atividade. E se tudo fica parado, tudo que fica parado apodrece, né? Fica estagnado. E aí fica bem complicado, por isso que adoece. Então não é assim que acontece com água parada? E uma planta que a gente não poda, ela não se renova,
as folhas não se renovam para que venha uma flor, para que venham os frutos. Se não podar, ela vai produzindo fruto cada vez menor, e acaba ficando apenas uma planta ornamental. E a função dela não é isso, ela se torna inútil, ela não tem mais a utilidade que ela teria, né? Então, é necessário que haja essas mudanças, porque assim é a nossa vida, a gente vai mudando tanto. E lembrando, embora o homem exterior se corrompa, o interior se renova sempre. Isso aqui, gente, isso é muito bonito. A gente leva até a raciocinar, refletir um pouquinho sobre Paulo, que ele que trouxe isso para nós. Então, já bem entrando nos anos, né? Paulo já estava bem mais velho quando ele foi para Atenas, para Grécia, e ele queria ser recebido no Areópago, que era um local onde os intelectuais atenienses se reuniam para discutir filosofia, discutir o Deus invisível que eles falavam. E Paulo, ele chega lá e ele confunde os atenienses, porque o visual dele era o visual de um mendigo, barba grande, ele estava velho, estava muito magro, estava doente, cheio de cicatrizes, vestia farrapos. Então, olhava para o aspecto daquele homem, dava pena de ver. Porém, quando ele começa a falar, ele impressiona pela experiência que ele tinha, pelo conhecimento, pela vivacidade, pela vibração, pelo domínio, pelo conhecimento daquele homem. E é isso que ele está dizendo. Ele, Paulo, o homem exterior, estava caminhando para a ruína. Porém, o interior tinha uma vivacidade. Ele estava dizendo que, mesmo que o exterior vá assim caminhando para a ruína, o homem interior deve se renovar dia a dia. Eu, espiritualmente, esse deve se renovar a cada momento, a cada instante, né? E isso é algo muito importante para nós, porque nós precisamos trabalhar isso. Principalmente hoje, em que a gente vive numa sociedade que as pessoas não estão preparadas para a velhice, não estão preparadas para a morte, nem sequer para a aposentadoria. Esse senso que nós temos, que é importante a gente levar em consideração, que toda a forma ela caminha para a ruína, isso é lindo. Se eu pensar, esse meu exterior está se corrompendo, está envelhecendo, está ficando adoecido, mas o meu interior ele se renova sempre. É a renovação interior. Então, enquanto o nosso corpo vai envelhecendo, né, que tudo vai caindo, o nosso espírito, que esse ser imaterial que vai sobreviver sempre, ele tem que remoçar dia a dia. Ele tem que se renovar dia a dia. É dia a dia que ele é invadido por uma juventude, assim, de uma leveza, de uma flexibilidade que vai dando maior fortalecimento ao espírito, porque está sendo, está vivenciando uma vida, às vezes de asperezas, né? Às vezes uma vida mais complicada, mas ele vai se fortalecendo e esse homem interior, o ser espiritual, vai se tornando cada vez mais fortalecido. E não podia ser de outra forma. O corpo físico, ele não pode, o espírito, aliás, né? O ser interior, ele não pode seguir o mesmo fluxo do corpo físico, que vai se enrijecendo, vai enfraquecendo. Não pode, de forma alguma. Tem que buscar esse renascer constante, de uma forma que vai se fortalecendo e, embora estejamos caminhando para a morte, o homem interior, o que vai sobreviver, que ele cada vez, dia após dia, vai se renovando, vai se tornando cada vez mais forte. Tem que fazer o reverso do corpo físico, né? Então esse é o nosso grande desafio, que a gente possa dar
o valor necessário que nós temos, né, ao nosso espírito, porque esse sim é o que sobrevive. Eu não quero dizer que a gente não vá dar a atenção que nós necessitamos dar ao nosso corpo, porque ele é o templo do espírito, ele que nos dá a condição de estarmos aqui nessa vida, tendo essas vivências, essas experiências, nos fortalecendo cada vez mais e mais. Então é importante cuidar sempre da melhor maneira possível. Mas nós sabemos que ele tem prazo de validade, né, gente? Nós sabemos que tivemos o dia do nosso nascimento, vamos ter o dia que nós vamos retornar ao plano espiritual. Nós vamos retornar à nossa verdadeira morada. E aquele que vai desencarnar numa idade mais velha, ele vai ter o corpo que vai sendo totalmente modificado pelos anos. Isso faz parte, né? Então, nessa carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, toda ela representa situações específicas da evolução espiritual. Paulo aqui, ele fala o tempo todo da evolução espiritual. E abordando um tema mais ou menos parecido, né, bem próximo desse, Emmanuel também ele comenta que é um tema bastante semelhante. Ele diz assim que o reino do céu não vem com aparência exterior. E a gente sabe que o reino do céu é o que nós estamos buscando, né? É aquele nosso ser interior. E aí ele diz assim, olha, tudo que podemos ver está morto ou caminha para a morte. Por isso o reino do céu, que é a essência espiritual, né? Não pode ser contemplado com os olhos da carne. Isso aqui são palavras de Emmanuel. Porque a aparência exterior, né, é a forma, que é essa aparência que nós temos. É o elemento material. O reino do céu é a essência imperecível, aquela que vai se renovando, o que Paulo diz, né? Que se renova dia a dia. Por isso que essa essência, isso não pode ser visto, não é visualizado. Essa essência, ela é detectada pelo coração, pelo sentimento. Antoine Saint-Exupéry, que é o autor do livro O Pequeno Príncipe, ele diz assim: o essencial é invisível aos olhos. Então nós não vemos com os olhos físicos esse ser espiritual que se renova dia a dia. Nós não vemos com esses olhos materiais. Nós sentimos com os olhos do espírito. É pelo sentimento, é pelo coração que nós vamos observando esse ser espiritual. Por isso que Emmanuel diz que o reino do céu, ou seja, a nossa essência espiritual não vem com aparência exterior. Tem que ser sentido, detectado pelo coração, né? Então essa lição aqui, ela fala muito da nossa renovação diante de cada desafio. Então lá o Emmanuel que comenta, né, essa pequena parte, esse versículo da carta de Paulo, ele comenta, então ele está dizendo que a gente precisa se renovar sempre, dia a dia, e que cada dia tem o seu desafio. Por isso a renovação, porque o meu desafio de hoje é que sirva de lição, mas quando eu acordar amanhã eu seja uma outra pessoa. Aquilo que me trouxe angústia e sofrimento eu vou deixar para trás, porque eu vou despertar. E o despertar significa acordar com novas ideias, usando o aprendizado que nós tivemos para nos fortalecer, porque outros desafios virão, né? Então, a cada dia, os desafios são provas a que nós nos submetemos, para que a gente possa crescer, aprender e se tornar cada vez mais fortalecido. E para que nós possamos entender a importância, né, a importância disso tudo, da nossa renovação, provocada pelos estímulos que nós vamos tendo, porque tudo que acontece na nossa vida são estímulos para a nossa renovação, e esses estímulos nem sempre são agradáveis. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que nos chateiam muito, que nos trazem sofrimento,
que levam a gente a ter sentimentos tristes, né? Nem sempre são agradáveis a nós. Aliás, na maioria das vezes são desafiadores. São situações que acontecem que nos levam a pensar, né? Tudo isso para quê? Para que nós possamos compreender o real sentido da nossa vida, da nossa existência. Por que que nós estamos aqui? Eu estou renovando o meu ser interior. É esse que eu preciso trabalhar, porque é ele que vai continuar existindo. Então a gente precisa compreender isso, nós precisamos ter uma compreensão ampla de tudo aquilo que os ensinos de Jesus trazem para nós. Porque Jesus dizia, né? Procurai em primeiro lugar o reino dos céus. Procure isso primeiro, porque o exterior, que é o nosso corpo físico, esse vai ficar importantíssimo, repito, para nós, para nossa evolução, mas ele vai ficar. O que vai continuar é o ser espiritual que todos nós somos, que vai se fortalecendo encarnação após encarnação, através dos desafios que a vida vai nos trazendo, né? E porque quando a gente lê, por exemplo, sobre uma mensagem sobre o perdão, é importante que a gente vá além. Porque se a gente falar de perdão, perdoar, nós podemos pensar, por que eu vou perdoar uma pessoa que me faz mal? Mas se eu trabalhar um pouquinho a questão da humildade, né? É um conjunto de situações que a gente precisa entender, a nossa reforma íntima, né? A nossa transformação interior. Se a gente procurar entender, ter um pouquinho mais de resignação, um pouquinho mais de humildade, a gente vai entender a importância que é o perdão, porque isso me traz harmonia, que me traz bem-estar. Todas as vezes que eu perdoo alguém, eu não estou fazendo o bem para ele. O bem que eu estou fazendo é para mim mesma, que eu estou deixando de carregar um fardo enorme nas minhas costas. E no momento que eu perceber que eu perdoei, parece que a vida fica mais leve, fica mais tranquila, né? Então esse é um conhecimento mais profundo que a gente precisa ter. Desculpa, gente, eu tô com a garganta hoje assim meio esquisitinha, né? Mas a gente vai trabalhando aqui para conseguir levar até o final aqui da exposição. Então, aqui falando do nosso homem exterior, eu aqui conversando com vocês, eu com essa minha aparência, daqui a pouco eu vou fazer as minhas coisas, eu me movimento, eu visto uma roupa de um jeito, do outro. Essa pessoa aqui, né, essa Helenir, que tá andando para lá e para cá, essa aqui é a minha vida, que está na minha vida material. Essa é a minha parte material. Mas mesmo que essa Helenir, esse ser exterior, se corrompa, que faz, né, que a partir do momento que a gente vai entrando na vida, vai trabalhando, a gente vai se deteriorando mesmo que ele se corrompa, o ser interior, se eu buscar os ensinamentos, se eu colocar os ensinamentos na minha vida, se eu passar a vivenciá-los da forma que Jesus nos pede, esse ser vai se renovando cada vez mais e mais. É um ser que vai se tornando cheio de amor, cheio de luz, né? Esse é o ser que Deus fez. Porque eu vou dizer uma coisa, Deus não fez ninguém para não dar certo. Quando Deus nos criou, Ele criou a todos nós com grandes potencialidades, para que a gente, né, com todas as potencialidades, para que nós nos tornemos cada vez mais e mais seres iluminados. Então nós aqui não queremos problema. Na nossa vida a gente não quer saber de problema, nós queremos soluções, não é verdade? Quando tem problema a gente fica desesperado para se livrar dele. E nós muitas vezes acabamos terceirizando os nossos problemas. E se eu terceirizar, eu não aprendo, eu não renovo. Né? Todos os desafios são para nossa renovação. É claro, se a gente estiver com uma enfermidade, procurar um médico, se cuidar, isso faz parte, porque eu tenho que cuidar bem desse templo que me dá a condição de estar encarnada aqui. Mas que ele não seja além, a mais do que o espírito, que esse é o essencial, né? O que eu aprendi? Então a gente vai trabalhando. Se eu passei por um desafio e se eu não terceirizei, o que eu aprendi com isso?
Eu aprendi a ser mais tolerante, eu aprendi a ter resignação, eu já consigo esperar, né? Estamos num mundo imediatista, né, gente? A gente quer tudo para agora, tudo para amanhã. E nós sabemos que a nossa caminhada ela é lenta. O aprendizado é lento, mas é constante. Porque quando nós fazemos alguma coisa com a gente quer ver o resultado na hora. Eu vou lá, vou renovar meu cabelo, eu corto o cabelo, eu pinto. Fisicamente isso é prazeroso e é muito bom, faz bem pra gente. Mas nós precisamos também renovar aqui dentro, né? O nosso interior, essa parte aqui que precisa ser renovado, o nosso coração, o homem velho que vai ficando, que vai se deteriorando, mas o homem interior, esse daqui eu vou trabalhando cada vez mais e mais para que ele se torne cada vez mais luminoso, mais cheio de amor, mais cheio de vida, mais jovem, né? Então, nós precisamos renovar o nosso interior constantemente, o tempo todo. Por dentro que nós precisamos. É esse ser indomado, né? Renovar a nossa indignação, ser mais humilde, ser mais compassiva, ser mais tolerante. Então, através do sofrimento, vai se abrindo um clarão na nossa vida. E quando eu entendo que tudo que vem para nós é motivo de renovação, a gente se torna mais suave, a gente se torna mais leve, mais tranquilo, né? Então, nós gostamos daquilo que nos é agradável, mas aquilo que nós não gostamos é aquilo que nos transforma. Infelizmente, assim, nós ainda aprendemos dessa maneira, né? Aqui, Emmanuel está nos encorajando nessa lição que a gente tenha sempre bom ânimo, mesmo em momentos desafiadores, em momentos de sofrimento, que a gente seja encorajado e faça, né, essa relação entre os desafios da vida e a renovação. Porque os problemas, né, as dificuldades são ferramentas de evolução. E a gente está aqui nesse processo contínuo de trabalhar o interior, se renovar constantemente, porque a nossa jornada é infinita. Nós estamos apenas começando, compreendendo, no início da nossa caminhada espiritual mesmo, agora que nós estamos tendo esse despertar, que nós estamos tendo esse entendimento, essa compreensão de que a nossa vida aqui, seres encarnados, é apenas uma chuva que nós estamos passando. E nesse instante, que a gente aproveite todos os instantes, todos os momentos, todas as oportunidades de se renovar. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer sempre o meu melhor. E é importante também esse renovar, né? Esse homem interior que se renova sempre, que Paulo falava. Quando eu faço bem pelo meu semelhante, quando eu cumpro bem a minha tarefa, o meu trabalho, eu tenho essa renovação dentro de mim. Porque renovar significa se abrir para a luz. Significa iluminar o coração, deixar a luz divina nos encontrar e que nós possamos refletir a luz divina. Então, todo aquele que faz bem a sua tarefa, faz bem o seu trabalho, todo aquele que faz o melhor de si pelo seu semelhante e por ele também, aquele que está cumprindo o seu papel, né? Esse está fazendo aquilo que deve ser feito. Para encerrar a nossa reflexão hoje, eu vou contar para vocês uma pequenina passagem, né, do Chico Xavier. O Chico ele é muito interessante os acontecimentos da vida dele, que é sempre para nós motivos da gente refletir e aprender com ele, né? Então ele diz assim que ele estava no grupo da prece, lá em Uberaba, e se preparando para os trabalhos da noite, e de repente ele vê passar Dr. Bezerra de Menezes, entra, passa por ele e vai lá no cantinho, né, lá no finalzinho, no fundo da sala, e tem uma senhora, ele beija ela na cabeça, é uma velhinha, uma senhora já. Ele beija ela na cabeça e volta
e vai lá começar o trabalho. Depois entra Emmanuel e faz a mesma coisa. Passa, vai lá até a velhinha, dá um beijo na cabeça dela e volta para começar o trabalho, para se preparar para o trabalho da noite. E aí o Chico fica observando, mas essa senhora, quem é essa senhora? E quando o Emmanuel chega, o Chico pergunta, Emmanuel, mas quem é essa senhora? Aí ele fala, essa senhora, Chico, é a irmã que limpa tudo aqui. É a pessoa que varre, que passa pano, que cuida, que limpa, né? Então, quando a gente compreende isso, nós vamos vendo o que é importante. O importante é quem cumpre o seu papel. Qual que é o nosso papel aqui no mundo? Eu estou cumprindo, fazendo direitinho? Vamos pensar assim, se o presidente da empresa, se ele está lá, ele faz tudo o que tem que fazer, ele está cumprindo o papel dele. É isso que importa. O comandante, ele está cumprindo o papel dele. O meu papel não precisa ser um de tanta notoriedade. Às vezes o meu papel é simplesinho, como a senhora. Era simplesmente de limpar, de passar um pano no chão, de cuidar. Mas se ela não fizesse, se ela não tirasse as vasilhas, se ela não recolhesse as coisas ali, a gente ia ver a falta que ela fazia. Ela estava cumprindo o papel dela. Então, que nós possamos aqui, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, cumprir o nosso papel. O nosso papel de aprender, de crescer, de buscar a nossa transformação, mesmo que o exterior, né? A nossa forma exterior, que ela vá se corrompendo, que ela vá caminhando para a ruína, que nós interiormente, espiritualmente, possamos nos renovar dia a dia, remoçar dia a dia, nos iluminar dia a dia, cumprindo da melhor maneira possível o papel que nós viemos aqui fazer. Lembrando, não precisa ser tarefas mirabolantes, mas que a nossa tarefa seja bem feita. Então, meus queridos irmãos e irmãs, era essa mensagem que eu queria passar nesse dia para vocês. E para que a gente possa refletir, vocês podem ter certeza que ao preparar essa lição, essa reflexão, eu aprendi muito também. Eu estou trazendo isso para mim, para minha vida também. Então que a gente possa trabalhar cada vez mais e mais a nossa renovação interior. Então que a gente possa nesse momento, mais uma vez, nos colocar em sintonia com o plano maior, com a espiritualidade amiga, para que a gente possa, nesse momento, enviar bons sentimentos de amor e luz a todos os sofredores, que nós não possamos, em momento algum, nos esquecer das aflições que estão passando os nossos irmãos lá no Afeganistão, que a gente possa enviar sempre mensagens de amor e luz a todos eles. Fiquem todos em paz, que Jesus abençoe e fortaleça a todos nós. Que o amor de Jesus nos ampare e nos guie agora e sempre. Graças a Deus, fiquem todos em paz.